permanência colorada, hein? O Inter contraria todos os prognósticos e começando a rodada em 18º lugar, escapa da queda e vai jogar a Série A o ano que vem. Bora, vem comigo. Salve, torcedor. Mais um vídeo aqui no canal Entre as Linhas. Vídeo de hoje sobre o improvável desfecho do Internacional no Campeonato Brasileiro. O clube começou a rodada em 18º lugar, precisando de vários resultados além da vitória, além da sua vitória no jogo. E nunca na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos desde 2003, o 18º colocado conseguiu escapar do rebaixamento. E foi o que aconteceu pela primeira vez na história com o Inter, que trouxe de volta o Abel, técnico histórico, o maior técnico da história do clube, vencedor de Libertadores e Mundial. Agora nessas duas últimas rodadas, por indicação do Abel mesmo, por vontade do Abel em ajudar, e conseguiu dar uma arrumada na casa de um ano que foi muito conturbado, muito problemático, fora de campo, e consequentemente gerou muitos problemas dentro de campo, no ano colorado. Falando do jogo em si, não foi uma coisa muito fácil. Por conta da pressão que tinha, querendo ou não, o Inter estava de olho em outros jogos na rodada que aconteciam no mesmo momento, né? E os 10 primeiros minutos, o Inter jogando em casa, precisando do resultado, foi de pressão colorada em busca da abertura no placar e um começo de jogo mais tranquilo. O Inter mandou nos primeiros 10 minutos, com mais posse de bola, com mais ofensividade, em busca dessa tranquilidade inicial na partida. O que não se concretizou. O gol não saiu. E o Inter não conseguiu a sua tranquilidade inicial. Aí, 10 minutos depois, o Red Bull Bragantino começou a tomar o controle do jogo para ele, começou a ficar mais com a bola e mais tranquilo no jogo, porque não caía, não tinha nada de preocupação em relação a isso, conseguiu trabalhar mais ofensivamente falando, porque o Inter, imagina o Inter na pressão que tem, sem a bola, o Inter se segurou para não tomar esse gol, o que dificultaria muito mais o resto da caminhada, né? O resto do jogo em si. O Inter tem uma boa oportunidade aos 25, quando o Cleiton faz uma boa intervenção e salva o Red Bull. E segue essa pressão na parte final do primeiro tempo. Foi um primeiro tempo muito igual, de oportunidade, apesar do Inter ser mais intenso por motivos óbvios, pela pressão que já tinha por jogar em casa, por estar na situação que está, o gol não saiu. O Inter teve mais a posse de bola, o Inter teve mais essa volúpia ofensiva, mas não reverteu em gol, porém conseguiu virar e ir para o intervalo sem perder, sem estar perdendo, sem estar atrás do placar, que é algo absolutamente positivo, sabendo que você vai para uma abafa, sabendo que você vai jogar o segundo tempo de outra maneira, porque você precisa do resultado, e dentro de casa. Mas a primeira parte tá igual. Aí a gente volta para o segundo tempo, e o Inter, logo antes dos 5 minutos, abre o placar numa bola na área, gol do Mercado, zagueiro. Gol esse, o primeiro gol do Mercado no ano, e olha o tamanho desse gol. Olha a hora que foi sair o gol do Mercado no ano para o Inter. Na última rodada do campeonato, sendo importantíssimo e dando aquele respiro para o Colorado, logo no começo do segundo tempo. O que fez o Inter começar o segundo tempo mais tranquilo, ter um segundo tempo mais tranquilo, e deu a bola
para o Red Bull. O Red Bull Bragantino fica mais com a bola pós-gol sofrido, ali entre os 10 minutos do segundo tempo, tem mais aposta ofensiva, e o Inter aposta na sua compactação, buscando uma estocada ou outra, um contra-ataque ou outro que poderia abrir essa vantagem e tranquilizar o Inter no jogo. E o Inter continua com a bola, continua se fechando bem, até que aos 25 minutos o Abel tem uma sacada que mudaria toda a história do jogo e a história do Inter no campeonato. 25 minutos entram o Carboneiro e o Matias, moleque da base colorado. E o Inter continua o Inter continua pressionando mais, com o Matias, que é gigante, bola na área, e o Carboneiro descansado, que é um velocista, puxando o contra-ataque e retendo a bola ofensivamente falando. Então o Inter consegue dar uma equilibrada, parar de sofrer defensivamente e com sangue novo ofensivamente falando. Ou seja, você tem ali era autor de 25, você tem metade ainda pelo menos metade do jogo, metade do tempo, sem contar acréscimos, com sangue novo, sabendo o que você precisa, que era o ataque, que era buscar a vitória, que era pressionar a defesa do Red Bull, para você não ter pressão lá atrás, para você ficar tranquilo lá atrás. E essa pressão dá resultado. Tanto que aos 32 minutos, o Inter tem um pênalti ao seu favor, depois uma jogada bem tramada ofensivamente, e o Alan Patrick faz 2-0 sem chances para o Cleiton, dando aquele respiro, aquela tranquilidade que o Inter precisava no jogo, que o Inter não teve durante o campeonato. Isso aos 32 minutos. Pouco tempo depois, o Inter no contra-ataque, uma bola de um escanteio para o Red Bull, sai um contra-ataque aos 35 minutos e o Carboneiro, que havia entrado no segundo tempo, como eu mencionei, e o Carboneiro, que havia entrado, finaliza e faz 3-0 para o Inter, tranquilizando totalmente o Colorado dentro de casa. É claro que o Inter não dependia só de si, então tinha que ficar ligado nos outros jogos. Só que tudo até ali, a gente está falando de 36 minutos do segundo tempo, tudo dando certo para o Inter. Absolutamente tudo. Todos os resultados que precisavam acontecer estavam acontecendo a favor da permanência do Inter, inclusive a vitória colorada. Nessa altura, Palmeiras ganhava de Ceará, o Fortaleza se complicava também, entendeu? Então, tudo estava dando certo para a permanência do Inter e o Inter fazendo a parte dele. Já na parte final, ali aos 44, numa bela jogada ofensiva, o John faz um golaço, diminuindo para o Red Bull, fazendo 3-1, mas aí já era tarde, não houve ímpeto do Red Bull Bragantino para conseguir diminuir ainda mais e quiçá empatar a partida. E a permanência do Inter, pelo jogo dele, estava garantida. O Inter que, aí nessa parte final, 44, os acréscimos de jogo, estava ligado no jogo dele e ainda mais ligado nos jogos que o rondavam. Só que a parte do Inter já estava feita. O Inter jogou muito melhor o segundo tempo que o primeiro, mas assim, muito melhor o segundo tempo que o primeiro, ofensivamente falando, e matou o jogo. E assim, e tudo que foi feito acabou dando certo e o Inter vai jogar a Série A de 2026. O Inter escapa do rebaixamento 9 anos após o rebaixamento em 2016, apostando na sua história e na sua força dentro de casa. O Inter trouxe Abel Braga, que já estava aposentado, que não quer mais trabalhar como treinador, para essas 2 últimas rodadas após a saída da família Dias,
e consegue o seu objetivo, que era a permanência. Com garra, com história, com vontade colorada, para ter assim, com muita briga nos bastidores. O ano do Inter não foi bom, diretoria sendo pressionada, treta entre jogadores, e mesmo com tudo isso, contrariando tudo e todos, é o primeiro time da história dos pontos corridos a entrar na última rodada em 18º lugar e não ser rebaixado. O feito do Inter é gigante, como o apelido do seu estádio, é gigante, porém, para o ano que vem, existem muitas coisas a serem acertadas. Se vai haver troca de diretoria, quem vai assumir o comando técnico, porque o Abel não vai ficar, o Abel se prontificou para essas 2 últimas rodadas, e aí contratações, né? Quem vem, quem sai, quem entra, quem chega, para que o Inter e sua torcida tenham um ano mais tranquilo e mais positivo, né? E aí, torcedor? O que você achou do jogo? O que você achou dessa campanha? O que você achou dessa permanência quase improvável do Inter? Parabéns ao Colorado, parabéns à torcida do Inter. Comenta aqui o que achou do jogo, comenta aqui para mim o que achou do jogo e o que espera do Inter para a próxima temporada. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, compartilha no Instagram, TikTok, Facebook, em todos os lugares, nos grupos de WhatsApp, em todos os lugares, compartilha lá. Vamos fazer esse vídeo chegar no maior número de torcedores possíveis. São todos muito bem-vindos aqui. Valeu? Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto. O Campeonato Brasileiro termina, mas ainda tem muito futebol, tem muita bola para rolar até o final do ano. Vem comigo. Tamo junto, torcedor.